Aí isso sim, é muito difícil que ele entre em campo contra o Sunderland. Alguns torcedores do West Ham já estão chateados, dizendo que o Paquetá está fazendo migué, aquele famoso migué, né? Enfim, vamos acompanhar mais de novo. O Flamengo está pregando paciência numa negociação que é muito complexa, tá? E confiante num final feliz. Vou falar sobre o Danilo do Botafogo, uma informação que a gente trouxe com exclusividade aqui, e muita gente já está dando essa notícia agora, né? Ontem a ESPN já deu, hoje ao longo do dia. O Flamengo mantém o interesse no Danilo, tá? Do Botafogo. O Flamengo está acompanhando a situação lá no Botafogo, que está muito difícil, a situação financeira. Além do transfer ban, o Botafogo está com dívida com o elenco, com vários jogadores, incluindo o Danilo. O Botafogo está com direito de imagens atrasadas e FGTS atrasados também. E aí o que aconteceu? Nos bastidores, o Flamengo estava sabendo disso. Sabendo dessas pendências financeiras do Botafogo com o Danilo, o Flamengo procurou o staff do Danilo e demonstrou interesse, tá? E ouviu da situação financeira, que haviam atrasos do Botafogo e atrasos que poderiam gerar até uma saída de graça do Danilo. De graça. Por quê? Porque o Botafogo está com 3 meses de direito de imagem atrasado. O jogador pode pedir a saída, né, na justiça, pode entrar na justiça e pedir para sair. A informação que eu tenho é que o Botafogo, aos 45 do segundo tempo, pagou 1 mês ao Danilo. Estava com 3 meses atrasados, pagou 1 mês para que o Danilo não pudesse acionar a justiça e sair de graça. Tá? E aí o Benja hoje trouxe que o Palmeiras também tem interesse, né? O Danilo jogou lá no Palmeiras, conquistou títulos lá, mas o que eu ouvi de pessoas próximas ao Danilo é que o Flamengo estava na frente, tá? E o Flamengo, inclusive, segue acompanhando toda essa situação e ainda avalia se pode fazer uma oferta pelo Botafogo, para o Botafogo pelo Danilo. Por quê? Porque o Botafogo está vendendo todo mundo, o Botafogo está numa situação muito complicada. Hoje, o Savarino já saiu do Botafogo, ídolo, né, do Botafogo, e foi oficialmente anunciado como novo reforço do Fluminense. Então, é isso. O Flamengo está monitorando essa situação, está vendo o andar da carruagem e não descarta uma investida, tá? Deixa eu falar sobre o presidente BAP, porque foi dada a ordem. E a partir da quarta-feira, agora todos os jogos do Campeonato Carioca, os próximos 2 jogos, né? O jogo contra o Fluminense e depois o jogo contra o Sampaio Corrêa, o Flamengo vai entrar em campo com a equipe principal. Não tem mais esse negócio do Flamengo entrar em campo com a categoria de base, não tem mais esse negócio do Bruno Pivetti estar à beira do gramado. O planejamento mudou e o Flamengo vai para campo com a equipe principal, com o técnico Felipe Luiz. É claro que a cada jogo que for passando, será feita uma avaliação nos jogadores para ver quem tem melhor condição, para ver quem está mais bem preparado, e aí quem tiver melhor condições físicas, quem não tiver precisando fazer ali um controle de carga, não tiver precisando ficar fora do jogo, vai jogar. E a ideia é justamente essa, é usar o máximo de cada um sem desgastar ninguém. Então, a tendência é que domingo contra o Fluminense o time seja um outro time, seja uma outra equipe, não igual ao que jogou ontem, antes de ontem, né, contra o Vasco, mas a tendência é que se mantenha o elenco principal e que se mantenha o técnico Felipe Luiz à beira do gramado. Depois, contra o Sampaio Corrêa, a mesma coisa, elenco principal e Felipe Luiz à beira do gramado, e aí vai continuando o Campeonato Carioca. O Flamengo que quer sair dessa zona de não classificação para ir jogar lá a zona de classificação, porque joga menos, né? Se o Flamengo ficar em quinto ou em sexto lugar, o Flamengo vai ter um problema, porque vai ter que jogar mais 2 jogos num calendário que já está super apertado. Esse também foi um dos motivos do presidente BAP forçar a volta da equipe principal. Eu acho que acertou em voltar à equipe principal, apesar, né, do pouco tempo de treino, apesar do pouco tempo para se preparar, mas infelizmente a necessidade fez o Flamengo ter que tomar aí essa medida drástica, essa medida urgente, né? Quase que um plantão urgente aí foi a necessidade do Flamengo. Bom, vamos mudar o assunto, falar agora sobre Saul,
porque ele estava sumido e ele apareceu, né? Tava bem sumido o Saul é muito ativo normalmente nas redes sociais, e aí, agora pela manhã ele postou uma foto com a filhinha dele, aí alguém botou assim, ô Saul, volta a postar tal, e aí ele botou, estou operado, ele botou, me operei, aí botou a foto do pé assim, com uma tala e tal, aquelas talas removíveis, sabe? E aí ele botou, me operei e tal, ou seja, estou me recuperando. Há uma tendência aí para que o Saul fique 2 meses aí no período de recuperação. Acredito que a gente deve ter o Saul ali para março, quem sabe, começo para meados de abril também, já à disposição do técnico Felipe Luiz. Uma outra informação que eu preciso trazer para vocês é que hoje está completando 7 anos de Bruno Henrique no Flamengo. E que ano, assim, que anos, né, que anos maravilhosos que a gente passou com esse jogador. 17 títulos, 345 jogos, jogador que já fez 110 gols e deu 53 assistências com o manto sagrado. Com certeza o Bruno Henrique no hall aí dos jogadores mais vencedores da história do Flamengo. O cara que deu a volta por cima, e eu não canso de dizer aqui no canal que é o jogador que eu mais gosto no Flamengo, que é um cara que eu gosto muito, que eu tenho uma consideração muito grande e eu torço muito por ele. É o último ano de contrato do Bruno Henrique, a gente não sabe como é que vai ficar a situação dele no final do ano, mas está completando hoje aí 7 anos vestindo o manto do Mengão, e o Felipe Luiz falou, né, da importância do Bruno Henrique, até para ir lá e conversar com os jogadores e falar, pessoal, vamos jogar na quarta-feira contra o Vasco, da vida, aquela coisa toda. O Felipe Luiz elogiou muito a postura do Bruno Henrique como capitão da equipe. Bom, o Paquetá tá fora do jogo do final de semana do West Ham. O West Ham vai jogar nesse final de semana, o técnico já confirmou que o Paquetá está fora desse jogo, não vai jogar, e cada vez mais longe, né? Cada vez mais fora dos planos do West Ham. As notícias que a gente tem é aquela da proposta, que o Flamengo vai formalizar uma proposta, que espera aí uma resposta do West Ham. Nada muito diferente do que vem acontecendo. O Flamengo age com cautela. A estratégia do Flamengo, pelo que eu percebi com o Paquetá, é a mesma estratégia que teve na outra janela de transferência com o Carrascal. Não sei se vocês vão lembrar, o Carrascal, o Flamengo começa a negociar a compra do Carrascal antes do Mundial de Clubes, ali muito próximo da chegada do Jorginho. Ah, vai chegar para jogar o Mundial, não vai chegar para jogar o Mundial, chega, não chega. O Carrascal foi o último jogador, já chegou lá quase que em agosto para poder jogar no Flamengo. Então, assim, o Boto falou um pouco sobre isso, que às vezes ele estica uma negociação um pouco mais para o Flamengo não ter que gastar mais dinheiro, para poder economizar um pouco do dinheiro do Flamengo nessa negociação. Acredito que o Flamengo vai estender um pouco, quem sabe até ali depois do dia 3 de fevereiro, porque a janela na Europa fecha, mesmo com o Paquetá já deixando claro que não quer sair do West Ham para nenhum outro clube, se não for o Flamengo. Eu acredito que o West Ham ainda acredita na possibilidade de chegar uma proposta e tentar mudar a cabeça do Paquetá aí e tentar vender ele mais caro. Flamengo, prepara a proposta, envia a proposta, aquela coisa toda que a gente já está acostumado. A negociação está acontecendo e eu vou ser honesto para vocês. Sexta-feira de manhã, o único empecilho é a questão do dinheiro ainda. O Flamengo estica a corda para baixo, o West Ham estica a corda para cima, e aí as partes ainda não conseguem chegar a um consenso pela contratação do Lucas Paquetá. A tendência é que aconteça, o jogador quer muito que acontece, e quando o jogador quer muito que uma negociação aconteça, a tendência, de fato, é ela acontecer. Vamos aguardar para ver como é que vai ficar essa situação e esperar para ver como é que vai ficar também o Paquetá aí, se vem e quando chega, né, para o Flamengo. Há quem diga que a chegada do Paquetá no Flamengo é uma questão de tempo. O Flamengo não está negociando o Gonzalo Plata. Essa semana, inclusive, foi falado no Ninho do Urubu que não tem nada entre Gonzalo Plata e qualquer outra equipe do mundo, e que o Gonzalo Plata estava nos planos do Flamengo. Sobre o John Arias, a posição do Flamengo com o John Arias é a mesma posição do Flamengo com o Thiago Almada. O Flamengo não vai fazer nenhum movimento antes que feche a janela europeia. O John Arias, quando saiu do Fluminense, ele saiu do Fluminense com um sentimento muito grande de querer jogar na Europa, com um desejo muito grande de querer jogar no velho continente. Então o Flamengo sabe
que se abrir uma negociação agora e chegar uma concorrência, o Flamengo perde. Então o Flamengo não fez, e não é certo também que vai fazer, tá? Não fez e não é certo que vai fazer nenhum movimento com respeito a John Arias. Se o Flamengo fizer um movimento com respeito a John Arias, é justamente nesse momento que a janela de transferência fecha na Europa e aí fica mais fácil, porque o jogador passa a ter menos opções de transferências. O jogador passa a ter menos lugares assim que ele possa se transferir. Então, a ideia não se fez, e se fizer, ali depois do dia 3 de fevereiro, quando fecha a janela na Europa, e aí a negociação ela fica mais fácil